Então vamos lá, senhores. Vamos dar início então aos nossos trabalhos de hoje aí. Vamos fazer uma revisão rápida aqui dos conceitos que nós falamos na última aula, só para a gente poder balizar aqui, né? A gente poder aqui fazer um gancho dos últimos assuntos que nós comentamos aí, tá? Bom, no nosso último encontro aí nós comentamos aí sobre alguns conceitos básicos da eletricidade, falamos aqui, né, dos conceitos dos átomos, né? Falamos sobre os elétrons, as eletrosferas, né? O comportamento deles ali, né? Basicamente dentro dos conceitos de eletricidade. Falamos sobre algumas grandezas da eletricidade, né, que é a tensão, corrente, resistência. A gente vai dar aqui rapidamente aqui um lembrete aqui do que foi feito aqui para a gente dar início aqui na aula de hoje, tá? Bom, no nosso último encontro nós falamos sobre o conceito de tensão, né? E aí a gente fez aqui uma analogia aqui com a parte de hidráulica, né? Porque a parte de hidráulica, como eu já disse, esses conceitos de hidráulica assim, eles ajudam muito no conceito de a gente poder tentar visualizar a eletricidade. A eletricidade ela é muito abstrata, né? E esse conceito abstrato aí às vezes aí dificulta um pouco o entendimento, né, para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com a eletricidade. Então os comportamentos da hidráulica eles ajudam muito nesse sentido, né? Então a gente está fazendo uma comparação aí no caso, por exemplo, da gente trabalhar com a parte dos canos d'água, diferenças de potencial de um modo geral. Né? Nesse caso aí nós podemos usar aí como exemplo aí, essa que é a circuito hidráulico aí, né? A gente tem a primeira caixa aqui de água aqui, um reservatório de água aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem um outro reservatório aqui do lado direito, né? A gente pode observar aí claramente, né, que um reservatório ele tem uma quantidade, um nível de água diferente do outro e automaticamente por terem níveis diferentes a gente pode dizer que eles são diferentes em potencial. Então a diferença de potencial que existe entre eles aí no caso seria o potencial hidráulico, né? O potencial de movimentação, quantidades de líquido diferentes em cada um. Dentro da eletricidade a gente vai ter uns conceitos parecidos, só que no caso no lugar da água a gente vai estar trabalhando com a quantidade de elétrons, né? E no nosso último encontro nós falamos aí que os elétrons são responsáveis, né? Eles trabalham com as cargas negativas. Então, na verdade, nós temos ali as cargas negativas que se movimentam. Então, elas se movimentam justamente porque essa diferença de potencial que existe entre dois pontos, né? E na natureza, como nós sabemos, tudo tende ao equilíbrio. Então, automaticamente, se eu tenho um excesso de um lado e falta do outro, e eu permito com que eles se movimentem, eu gero uma passagem entre eles ali, né? A ideia é de que justamente aquele lado que tem mais, ele forneça para quem tem menos, né? Então, na hidráulica acontece exatamente isso. Nós temos aqui uma caixa d'água mais cheia, uma caixa d'água mais vazia e nós temos aqui um condutor, né? Esse condutor aqui no nosso caso é o cano. Então, fazendo uma analogia com a eletricidade, né? O cano de água aqui ele está para a hidráulica, assim como os fios estão para as correntes elétricas, né? Então, a função deles é justamente essa, é conduzir elétrons de um ponto para o outro, assim como os canos conduzem a água. Bom, olhando esse circuitinho aqui, se nós tivéssemos aqui, né, nós não tivéssemos esse registro aqui, a partir do momento que a gente abrir, né, esse registrozinho aqui, a gente percebe que a água ela começa a se movimentar e automaticamente esse movimento da água aqui faz com que, né, o excesso lá seja suprido ali na falta ali até o momento que isso aí entra no equilíbrio, né? Então, beleza. A partir do momento que isso entra em equilíbrio, a gente não tem mais uma movimentação de água, a gente tem ali uma estabilização ali daquele circuito, né? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, a nossa corrente contínua, né, a corrente contínua é basicamente um funcionamento parecido. Se a gente pensar, por exemplo, uma bateria. A bateria ela tem polo positivo e polo negativo. Então, por ela terem polos diferentes, né, com polos com nomes diferentes, a quantidade de elétrons que nós vamos ter, né, no caso do lado negativo, ela é superior ao lado positivo. Ou seja, o lado negativo ele é negativo porque, comparando as cargas positivas, que são os prótons, eles estão em excesso. E o lado positivo ele é positivo por quê? Porque a quantidade de elétrons, que é negativo, né, comparado às cargas positivas, ele é inferior, né? Então, a gente já percebeu que as cargas elas se tornam positivas e negativas, né, através justamente disso, dessa movimentação de elétrons, o excesso ou a falta, ou seja, se eu tenho mais elétrons em um ponto, eu tenho mais cargas negativas, então aquilo se torna o polo positivo. Se eu tenho menos elétrons no outro ponto, ele se torna positivo por definição.
Na verdade, ele ficou positivo não porque ganhou cargas positivas, ele fica positivo porque ele tem cargas negativas a menos. Tá? Então, essa é a ideia aí que a gente tem aí no caso da diferença de potencial elétrico, né? Eu cheguei a dar um exemplo para vocês, é aquela história, né? Como se tivessem dois times de futebol entram em campo, 11 jogadores para cada lado. Então, nesse momento, a gente está em equilíbrio, né? Nós temos ali 11 jogadores em cada time ali, eles estão equilibrados. Se por algum motivo lá acontece lá e um jogador do time A ele é expulso, automaticamente ele fica com um a menos. Beleza. E aí depois, se acontecer de perder mais um jogador, né, ele está jogando com 9 agora. Aí no final do jogo vem aquela história, ah não, poxa, vocês ganharam aí porque vocês estão jogando com 2 jogadores a mais. Não, não. O time B não está jogando com 2 jogadores a mais. O time A é que joga com 2 jogadores a menos, tá? Para o time B estar com 2 jogadores a mais, ele tinha que entrado com 11 e terminado com 13. Se ele entrou com 11 e terminou com 13, ele está com 2 a mais. Agora, se o time A ele entrou com 11 e terminou com 9, ele não está com 2 a, o time B não está com 2 a mais. O time A é que está com 2 jogadores a menos. Por que isso? Porque nós temos o ponto zero. Quem era o ponto zero? O ponto zero era 11. 11 é minha referência. Quem está acima de 11 está com mais. Quem está abaixo de 11 está com menos. Esse é meu ponto zero. Então, nos elétrons é exatamente, quando as cargas estão em equilíbrio, que nem está nesse caso aí, ó, nós temos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas dos dois lados. Então, nós temos aí uma situação em equilíbrio. Mas a partir do momento que eu ganho elétrons de um lado ali, o que vai acontecer? Comparado ao outro lado, agora eu tenho mais elétrons do lado do que do outro. Mas esse lado aqui, na verdade, que está com menos, ele está com menos porque ele tem menos elétrons. Então, se ele tem menos elétrons, ele seria como se fosse nosso lado positivo. Isso gera um pouco de confusão no começo, pessoal. Mas com o tempo vocês vão ver que isso aí começa a entrar na cabeça. Tá? Tudo na eletricidade é ponto de referência. Então, maior. Maior que quem? Mais longe. Mais longe da onde? Mais rápido. Mais rápido que qual? Mais intenso. Mais intenso que o quê? Mais potencial. Mais potencial comparado a qual? Então, no caso de uma bateria, nós temos o polo positivo e negativo, e a diferença de potencial que nós temos entre esses dois pontos é calculada no positivo da bateria com o negativo da mesma bateria. Então, quando nós comparamos esses dois pontos aqui da mesma bateria, nós temos essa ideia aí de tensão, que é justamente a diferença de potencial entre os seus polos, tá? Então, na verdade, quando a gente liga lá o condutor elétrico lá e a gente faz aquela ligação, a gente permite com que esses elétrons se movimentem no lado que tem excesso para o lado que tem falta. E é justamente essa pressão que é conhecida como tensão, né? Então, tensão, na verdade, né, para a gente ter um movimento da água, é necessário ter um desnível de água. Então, os elétrons é a mesma coisa. Para que eles se movimentem, é necessário ter uma pressão elétrica. Então, no caso, a tensão elétrica vai ser essa pressão exercida sobre os elétrons através, né, dos canos ali, dos condutores elétricos ali, e ela é conhecida como diferença de potencial, que é a nossa DDP, tá? Então, essa diferença de potencial, pessoal, ela pode ser medida através de uma unidade. Essa unidade de medida é o volt. Então, a gente pode dizer que o volt ele é utilizado para medir essa diferença de potencial, assim como nós usamos o metro para medir distâncias, assim como nós usamos o grama para poder medir peso, tá? Assim como nós utilizaremos outras grandezas e unidades elétricas aí para poder fazer cada uma dentro da sua área. Então, quando eu quero saber a diferença de potencial que eu tenho entre um ponto e outro, essa pressão, a gente chama isso de tensão, e a unidade que a gente vai utilizar para essa leitura é o volt, tá? Então é o seguinte, quanto maior for esse desnível, maior será a quantidade de volt, né? Maior será a pressão, né? Então automaticamente maior será a quantidade de volt que vai ter exercido. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um sistema lá que tem 10 volts, então eu tenho uma pressão de 10. Se eu tenho 20, a pressão de 20. Se eu tenho 100, então a pressão está cada vez aumentando. É como se eu tivesse uma caixa d'água no primeiro andar e para jogar para o térreo. Se eu jogar essa caixa do primeiro andar para o 10º andar, a pressão aumenta. Então, automaticamente o desnível é maior. É como se eu estivesse comparando aos volts, seria mais tensão. Tá legal? Então, isso aí é o volt. A gente vai ter aqui, pessoal, dentro dessas grandezas, a gente tem os múltiplos e submúltiplos, né? Então, no caso ali, os múltiplos que nós temos para o volt é
na verdade, para todas as grandezas elétricas, né? Nós temos aqui o quilo, que é vezes 1000, o mega, que é vezes 1 milhão, e o giga, que é vezes 1 bilhão. Para baixo, nós temos o mili, o micro e o nano, tá? Essas grandezas, para alguns aí podem parecer novidade, mas isso aí a gente já usa no nosso dia a dia, né? Esse quilo, por exemplo, aqui, quilovolt. Esse quilo, na verdade, é prefixo de 1000. Então, eu posso usar o quilo para quilovolt, eu posso usar quiloampere, eu posso usar quilômetro. A gente usa muito quilômetro. O que é o quilômetro? São 1000 metros, né? Então, a gente trabalha com quilo. Tudo que é quilo é vezes 1000. E tudo que é mili é dividido por 1000. Então, a gente usa o milímetro, milímetro, que é o milímetro, né, que é a milésima parte de um metro. A gente usa o miligrama, que é a milésima parte de um grama. É o mesmo mili. A gente usa o milivolt, que é a milésima parte de um volt, tá? Miliampere e assim sucessivamente. Então, o mili é dividido por 1000. Então, pessoal, o mili está para quilo. Como assim? Se eu tenho a grandeza aqui, a minha unidade aqui da minha grandeza aqui no centro, tudo que está multiplicado por 1000 é quilo. Tudo que é dividido por 1000 é mili. Então, o quilo e o mili, eles são, na verdade, aqui pares, né? Porque para cima eu tenho vezes 1000, para baixo eu tenho dividido por 1000. Esse prefixo aqui, mega e giga, né, a gente tem também muito utilizado hoje em dia, mais para a parte de informática, né? A gente tem lá o megabyte, né? Ah, não, minha internet aqui, minha memória do meu computador aqui, esse arquivo aqui tem tantos mega. Então, esse mega aí significa que é milhão. Só que toda vez que eu uso o prefixo mega, não importa a unidade que eu estou usando depois. O megavolt, megampere, megaohm, tá? Pode ser megametro, que é o megâmetro, né? É uma unidade que a gente não tem o hábito de utilizar, mas ela é possível. Ela pode dizer, eu posso botar o megalitro, tá? Então, mega significa 1 milhão, tá? Então, megabyte aí geralmente é o que é o mais conhecido, mais utilizado aí dentro dessa área. Se a gente usar o mesmo sistema, a gente pode falar dos gigas. O giga é a mesma coisa, também muito utilizado na informática, né? O gigabyte. Mas eu posso ter gigabyte, gigavolt, gigaohm, gigampere e assim sucessivamente, tá? Então, sempre lembrando, prefixo quilo, 1000, mega, milhão, giga, bilhão, tá? Como é que eu faço isso? É só multiplicar por 1000. Se eu saio da unidade para quilo, é vezes 1000. Então, aqui eu já tenho 1000. E o mega é 1000 vezes 1000. Então, já tenho 1 milhão. E o giga é 1 milhão vezes 1000. E o próximo é vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Então, cada vez que a gente sobe um degrau aí nessa escala aí é vezes 1000. Cada vez que a gente desce um degrau na escala, a gente divide por 1000. Então, se eu estou aqui na unidade aqui dos volts, se eu dividir por 1000, eu vou para o milésimos de volt. Assim como eu tinha 1 metro, se eu divido por 1000, eu vou para o milésimo de metro. Assim, se eu tiver 1 litro e eu dividir por 1000, eu vou ter 1 mililitro, né? Ah, minha bebida aqui, minha cerveja tem 600 ml, então são 600 milésimos de 1 litro, né? Ah, meu remédio que eu tomo é de 750 miligramas, então são 750 milésimos de 1 grama, ou seja, menor do que 1 grama, tá? O micro é uma unidade também que a gente fala muito, mas não percebe, tá legal? A gente fala muito do microcontrolador, microprocessador, micro-ondas, tá? Esse micro aí é o mesmo micro, tá? O que significa o micro? Micro significa que é uma unidade dividida por 1 milhão. Então, quando eu digo que eu tenho micro-ondas, por exemplo, eu estou falando que eu tenho unidades de onda muito pequenas, por isso que elas são micro-ondas. O microchip significa que os componentes internos deles são da ordem de milionésimos, tá, de metro, ou seja, eles são muito pequenininhos. E a gente tem também um outro cara que é conhecido muito, o microbio, micróbio. Por quê? Porque ele também está nas medidas de micro, milionésimos de metro. E a gente usa um cara para poder ver os microbios, que são os microscópios, né? Então, tudo que é micro, pessoal, é milionésima parte, é muito pequeno, tá legal? Então, para a gente poder ver componentes, né, eletrônicos de tamanho micro, né, a gente precisaria de um microscópio, beleza?
E o nano, pessoal, o nano também é uma palavra que aos poucos está sendo empregada na nossa vida aí, né? A gente ouve muito falar em nanotecnologia, né? Então esse termo aí vocês já devem ter ouvido falar. Significa que são componentes eletrônicos, né? Componentes elétricos de um modo geral, geralmente eletrônicos, né? Que eles são da ordem de 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Então automaticamente já no microscópio eu já não enxergo também, tá? Então, nesse caso aí, pessoal, para a gente fazer esses cálculos aí, a gente enxerga que 13,8 kV é a mesma coisa que 13.800, 34,5 kV é a mesma coisa que 34.500. Opa, Celso, volta aí um pouquinho que eu não entendi. Vamos fazer com quilômetro que fica fácil. 13,8 quilômetros são 13.800 metros. Né? Então, 13,8 kV serão 13.800 volts. 13,8 kA serão 13.800 kA. 13,8 quilogramas são 13.800 gramas. E assim você pode fazer essa conversão da maneira que você quiser. Tá? Ela funciona para qualquer unidade. Da mesma forma que quando eu faço uma medida para cima, 220 volts, por exemplo, ele vai ser 0,22 kV. Por quê? Porque 220, pessoal, é um número menor do que 1000. Então, se quilo representa 1000, automaticamente, para fazer essa conversão para lá, não pode dar um número inteiro. Terá que ser um número menor do que 1000. E como é que eu represento um número menor do que a milhar? Eu preciso botar um vírgula na frente, tá? Utilizando um número fracionário. O mesmo se aplica para os 127 volts aqui, que quando eu transformo ele para quilômetros, para quilovolts, ele vai ter aqui, na verdade, também um zero na frente aqui. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida nessa parte de conversão para a gente poder dar seguimento? Tranquilo aí. Beleza, Tô de né? bola, Celso. Tá me lembrando da aula de matemática aí. Lá do Jefferson, né? Beleza, então. Então vamos seguir, pessoal. Então, seguindo aqui, a gente pode falar da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Olha só. A corrente elétrica, pessoal, ela é um conceito diferente da tensão. Tensão é a pressão, né? A gente já sabe que a tensão é a força que impulsiona os elétrons. E a corrente? A corrente, na verdade, vai ser o quê? Vai ser esse movimento. Então, se a gente fizer ali uma comparação com a hidráulica, a gente pode pensar o seguinte, que a tensão é a pressão da água, né? E aí, quando a gente compara com a corrente, a gente pode pensar que a corrente seria algo próximo da vazão, tá? As pessoas fazem um pouco de confusão na hora da corrente pelo seguinte, que as pessoas acham que corrente é velocidade. Não. Velocidade é a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de velocidade, a gente está falando de intensidade, tá? Se a gente pensar, por exemplo, a Avenida Brasil, vamos imaginar a Avenida Brasil lá com uma pista. Vamos imaginar que a Avenida Brasil só tivesse uma pista. Se ela só tivesse uma pista, a velocidade máxima da Avenida Brasil é 80 km por hora aqui dentro da cidade. Beleza. E lá para a Zona Oeste é 90. Mas vamos dizer que é 80. Então, velocidade da Avenida Brasil, 80 km. Quantas pistas a Avenida Brasil tem? Uma. Então, a 80 km na Avenida Brasil, ela é capaz de passar, vamos dar um exemplo aqui, chutar um valor aqui só para ilustrar, ela é capaz de passar 1.000 carros por minuto, tá? 1.000 carros por minuto é muita coisa, mas vamos botar lá, 1.000 carros a cada 10 minutos, pronto, tá? Seria a pista lá que a gente tem. Então, consigo passar 1.000 carros a cada 10 minutos naquela pista. Mas qual é a velocidade? 80 km por hora. Aí vamos dizer que começa a ter muita movimentação, como é o que acontece hoje em dia, e eu preciso passar, por exemplo, 2.000 carros a cada 10 minutos na Brasil. O que vai acontecer? A pista da Brasil não vai dar conta, porque a velocidade continua sendo 80, só que agora eu tenho o dobro de tráfego ali, né? Qual é a solução que a gente tem? Dobrar a pista. Então, beleza, já que a velocidade é 80, então a única maneira que a gente tem de fluir maior quantidade de carros é dobrando, né? A gente duplica a pista. Então, quando eu duplico a pista, eu dobro a capacidade de passagem desses veículos. Então, antes passava 1.000 carros por 10 minutos, agora eu vou passar 2.000 carros a cada 10 minutos. Beleza. O que eu aumentei? Aumentei a velocidade? Não. Eu aumentei a intensidade com que esses carros podem passar na Avenida Brasil. Ou seja, o fluxo agora é mais intenso.
mas não significa que ele é mais veloz, ele tem uma maior quantidade de veículos. O conceito de intensidade que a gente está falando é nesse quesito, na quantidade de quantidade, não de velocidade. E se eu tiver que passar 3.000 carros a cada 10 minutos, eu vou alargar a pista mais uma vez. Eu vou precisar de 3 pistas e assim sucessivamente. Quanto mais for intensa o trânsito, maior vai ter que ser a passagem que eu vou ter que dar para esses veículos aí poderem fluir. Nos elétrons, pessoal, a ideia é bem parecida se a gente fizer uma comparação. Eu tenho uma intensidade de elétrons que precisam ser passados, né, que é a corrente. A corrente é o movimento desses elétrons no condutor. E aí, essa pressão que vai fazer com que esses elétrons se movimentem é o volt. Então, o que acontece? A tensão vai empurrar esses elétrons aí, por quê? Eu tenho lá, por exemplo, uma diferença de potencial, lá, uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia, como eu falei para vocês. E vamos imaginar que o meu registro está fechado, mas ainda tem um pouco de água dentro do cano. Beleza, aquele água está parada. Mas a partir do momento que eu libero a água da caixa d'água, aquele pouco de água que estava ali dentro, ela vai ser empurrada e vai ser levada junto, né, para outra caixa d'água que estava acontecendo. O mesmo acontece com nossos condutores. Os condutores, eles têm elétrons dentro deles, né? Então os elétrons estão ali. Só que os elétrons, no caso dos nossos condutores, eles ficam se movimentando ali de forma desordenada e caótica, ou seja, aleatória. Por quê? Eles estão sendo bombardeados de energia exterior aqui, né? Que no caso pode ser calor, pode ser ondas eletromagnéticas, enfim. Esses elétrons, eles estão se movimentando aqui dentro de forma desordenada, né? A partir do momento que eu tenho uma enxurrada de água vindo, uma pressão, né, para poder passar naquele condutor, esses condutores eles vão ser o quê? Empurrados. Então, a partir do momento que eles são empurrados, né, a gente passa a ter um movimento ordenado. Né? A gente vai ter ali os elétrons se movimentando em um sentido. Mas que sentido é esse? Do menos para o mais. Por que do menos para o mais? Porque o lado negativo é o lado que fornece o quê? Os elétrons. O lado negativo é o lado que tem mais elétrons. Então, automaticamente, é ele que empurra para o lado positivo que tem menos elétrons. Confuso isso no início, né? Tipo, como é que o lado que tem mais, o lado positivo é o que tem menos? Essa confusão, muitas das vezes, acontece por questões, às vezes, só de interpretação. Como é que funcionou isso daí? No passado, né, os caras começaram a estudar lá, os cientistas começaram a estudar a parte da eletricidade e os caras perceberam de que você tinha ali movimentação, tá, de cargas elétricas ali. Beleza. Só que o seguinte, eles pensaram assim, o lado que tem mais fornece para o lado que tem menos. Então o cara chamou um lado de mais, chamou aquilo de positivo e chamou o outro de negativo. Porra, legal. Esse lado é o que tem mais, outro lado que tem menos, então o lado mais joga para o menos. Beleza. E assim fluiu durante alguns anos. Durante o movimento, né, durante ali o entendimento, né, e a evolução dos estudos, né, as tecnologias que foram sendo desenvolvidas, eles começaram a fazer análise da eletricidade, mas de forma nuclear, né, de forma de núcleo, né, pensando atomicamente, né, pensando no átomo mesmo, né. Então, quando eles começaram a fazer esse estudo mais atômico, né, mais dentro do átomo, e começaram a enxergar elétron, começaram a chegar nesse caminho, nessa praia aí de elétron, já aquela coisa bem mais profunda, né, bem mais evoluída, eles começaram a perceber que os elétrons se movimentam e não as cargas positivas. E aí, o que fazer? Como é que a gente mexe nisso daí agora? Pô, já fizemos os cálculos todos, as leis já existem, não mexe em nada. Por quê? Porque o que a gente tem que pensar? O lado que tem mais fornece para o lado que tem menos. Beleza, isso faz todo sentido da minha cabeça. Beleza. Só que o lado que tem mais elétrons que fornece para o lado que tem menos elétrons. Então, legal. Quem tem mais fornece para quem tem menos. Então, quem tem mais elétrons fornece para quem tem menos elétrons. E quem tem mais elétrons é o lado negativo. Quem tem menos elétrons é o lado positivo. Então, a gente tem esse conceito, sim, que quem tem mais fornece para quem tem menos. Sim, quem tem mais cargas negativas fornece para quem tem menos cargas negativas. Quem tem menos cargas negativas é o positivo, tá? Então, o sentido da eletricidade, eles são dois, na verdade, que são utilizáveis, né? A gente tem um conceito do sentido real, né, ou eletrônico, e a gente tem um sentido convencional.
O sentido convencional é aquele que veio da convenção lá do início, né? Onde se, através de uma conversa, um acordo de cavalheiros, através de estudos científicos, convencionou-se, não é uma regra, é uma convenção, é um acordo, acordou-se que as correntes elétricas sairiam do sentido positivo para o negativo. Foi uma convenção. Beleza. Só que com o estudo percebeu-se que era o negativo que fornecia para o positivo. Então foi criado o sentido real, ou sentido eletrônico. Eletrônico no sentido de elétrons. Então o sentido eletrônico é o sentido dos elétrons. Então nós temos o sentido convencional, que é do positivo para o negativo, e nós temos o sentido eletrônico, que é do negativo para o positivo. Aí você pode me perguntar, Celso, qual dos dois eu uso? Tanto faz. Sugiro que a gente pense sempre nos dois. Ora faça por um, ora faça por outro, para a gente não engessar a cabeça. Na prática, pessoal, quando a gente está falando de corrente elétrica é a intensidade desses elétrons se movimentando. Então, lá na Avenida Brasil, no exemplo da que eu dei da Avenida Brasil, eu falei para vocês que a Avenida Brasil ela tinha capacidade, por exemplo, de trabalhar com 1000 carros a cada 10 minutos. Mas em nenhum momento eu falei para vocês se esses 1000 carros que passam a cada 10 minutos, eles descem, por exemplo, da Zona Oeste para o centro ou do centro para a Zona Oeste. Eu não informei para vocês o sentido da corrente. Eu não falei em nenhum momento sobre o sentido que aqueles carros se movimentavam. Se era sentido centro ou sentido Zona Oeste. Nós não comentamos isso. Eu falei simplesmente que a intensidade dos elétrons, a intensidade dos veículos seriam 1000 carros a cada 10 minutos. Então, pessoal, na eletricidade, na eletrônica, no conceitos elétricos de um modo geral, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de ampere, a gente está falando de corrente. Então não faz diferença alguma se a corrente está indo do menos para o mais ou se ela está indo do mais para o menos. Me interessa saber qual é a intensidade que eles estão passando no condutor. Então, tanto faz eu analisar do mais para o menos ou do menos para o mais, que isso não faz diferença no sentido de que aqueles elétrons vão estar passando dentro do fio de qualquer forma, independente do lado que eles estão indo. E é exatamente essa intensidade que me interessa, que é a corrente elétrica. Então, a gente tem um movimento ordenado desses elétrons e isso é a corrente. Tanto é que agora, na corrente contínua, a gente vai trabalhar com um sentido fixo. Porém, na corrente alternada, a gente vai ver que esse movimento ele ora está para um lado, ora está para o outro. A gente tem uma alternância entre os sentidos da corrente, que é o da corrente alternada, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a corrente alternada, na verdade, ela não tem um sentido definido. Tá? Ora ela vai estar do mais para o menos, ora vai estar do menos para o mais, então a gente vai ter uma variação ali, A gente vai ter ali uma modificação, uma alternância, entre os sentidos do sinal. Para a corrente contínua, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente está estudando agora, nos interessa saber que a intensidade nos fios, tá? No interior dos fios, a quantidade de elétrons, a intensidade que eles se movimentam, não a quantidade, intensidade. Tá? Se a gente ficasse amarrando o nosso conhecimento aqui do mais para o menos, do menos para o mais, eu teria que ter polaridade nos fios. Eu ia comprar um rolo de fio, aí o rolo de fio ia ter que vir explicando para mim, este lado liga no positivo, este lado liga no negativo. E tanto faz, se eu inverter o fio, ele funciona. O fio é um mero condutor. Tá? Ou seja, a corrente elétrica vai fluir dentro daquele fio, quem vai definir esse sentido é quem está empurrando. E quem é que está empurrando? Quem está empurrando são os volts. Então, se o volt empurra da esquerda para a direita, ele vai andar da esquerda para a direita. Se ele empurrar da direita para a esquerda, ele vai andar da direita para a esquerda e assim sucessivamente. Tá? Então, a intensidade é exatamente isso. Então, isso, pessoal, esse conceito está diretamente amarrado, a ideia, por exemplo, dos condutores elétricos. Por quê? Os condutores elétricos, a espessura dos condutores elétricos, a bitola dos condutores elétricos, o nome técnico seria a seção reta, que seria o diâmetro desses cabos. Por que eu tenho que colocar um condutor de 4 milímetros para ligar um determinado equipamento? Por que o fabricante diz para mim que o chuveiro da minha casa tem que usar um condutor de 6 milímetros? Da onde ele tirou essa ideia? Por que ele está sugerindo isso? Porque ele já sabe que aquele equipamento, ao ser ligado, o fluxo de corrente que vai passar ali dentro, ou seja, a intensidade dos amperes que vão passar ali dentro, eu preciso ter uma área para eles poderem escoar. Assim como se você vai fazer uma estrada, você precisa ter uma noção de quantos veículos vão passar a intensidade dos veículos para você saber a largura das pistas. Assim como a Avenida Brasil, lá que a gente deu exemplo no início.
Então, se eu precisei aumentar a quantidade, a intensidade dos elétrons, automaticamente eu tenho que aumentar a passagem. Como é que eu faço lá na estrada? Alargo a pista. Como é que eu faço na eletricidade? Aumenta a bitola do cabo. Então, a bitola do cabo está diretamente relacionada à corrente elétrica que vai passar por ela. Tá legal? Então, esse conceito de corrente ele é importantíssimo na área de eletricidade. Às vezes a gente se preocupa tanto com a tensão, é 110, é 220, é 380, beleza, cara. Mas pensa o seguinte, 127, 220, 380, isso aí é responsabilidade da concessionária. Quando eu meto a mão na tomada lá e para fazer uma ligação, os 127 já estão lá, os 220 já estão lá, os 380 já vão estar lá em alguns locais. Então, a tensão já está lá. Essa tensão a concessionária já me entregou. Me preocupa agora saber o quê? Qual é a corrente que vai circular naqueles condutores. Isso aí é responsabilidade nossa. Tá? Então, pessoal, o que seria isso? Eu tenho uma pressão de água muito grande, mas se eu colocar, por exemplo, situações onde você tem passagens diferentes, você terá vazões de água diferentes, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar lá, se eu tiver uma caixa d'água muito cheia, né, e uma caixa d'água vazia aqui embaixo, eu preciso trocar, né, passar o líquido de uma caixa para outra. Quanto mais largo for o cano, mais rápido esse processo vai acontecer, concordam? Vai acontecer mais rápido por quê? Porque a intensidade da água vai aumentar, né? Então, quanto mais rápido, maior for a intensidade da água, maior vai ser a passagem, né, desse líquido nos condutores. E lá na eletricidade, significa que quanto maior for a bitola do cabo, maior vai ser a intensidade da passagem de corrente? Sim e não. Por quê? Porque a gente vai ter as cargas elétricas, né, que vão definir qual é a corrente que vai passar ali, porque a corrente elétrica ela vai ser transformada em trabalho, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E essa transformação em trabalho, dependendo do trabalho que a corrente elétrica vai fazer, que trabalho é esse? Ela pode se transformar em luz, ela pode se transformar em calor, ela pode se transformar em movimento, né? Em luz ela vai ser utilizada nas lâmpadas, se ela for transformada em calor, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, aquecedor, enfim. E a gente vai ter, ela pode ser transformada também em movimento, né? Energia cinética, né? No caso de fazer movimentação de motores elétricos de um modo geral. Então, de acordo com o trabalho que essa eletricidade vai fazer, que é possível a gente mensurar qual é a intensidade de corrente que vai passar naqueles condutores. E assim a gente vai escolher os condutores ideais para poder permitir com que aquele trabalho seja executado ali com excelência, tá? Bom, aqui a gente tem os múltiplos e submúltiplos aqui dos amperes, né, das correntes elétricas, né? Como eu falei para vocês, a corrente elétrica ela tem uma unidade que é o ampere, então a gente pode ter os múltiplos que é o quiloampere, megaampere e gigaampere, e para baixo nós temos ali, né, o milho, o micro e o nano, né, que é a analogia idêntica que nós vimos. Então 23 miliamperes seriam 0,023 ampere, por quê? Se eu estou numa unidade de milho e quero para uma unidade maior, a gente vai andar com 3 casas à esquerda. Então, 1, 2, 3, a gente vai ter 0,023. Ó. Se eu voltar aqui 3 casas, ó, 1, 2, 3, eu volto para 23. Tá? Embaixo eu tenho 62,5 mA. Ele vai me dar ali uma resposta de 0,625. Por quê? Andamos 3 casas para a esquerda. É a vírgula que anda. Então, olha aqui, ó, vírgula andando 3 casas para a direita, ela vai voltar para o mesmo lugar. 1, 2, 3, tá? 62,5. O mesmo acontece aqui embaixo quando a gente sai de uma unidade maior para uma menor. Só que no lugar de andar para a esquerda, nós vamos andar para a direita. Por que para a direita? Porque eu estou saindo de uma unidade, um múltiplo maior para um menor. Então, agora a unidade é para a direita. 1, 2, 3. Tá aqui, ó, 200. Ó. Vem aqui do 200, ó, volta. Ó. 1, 2, 3. Vai ficar aqui, ó, 0,2 quiloamperes, tá? E aqui a mesma coisa, 6,5 quiloampere. 6,6 kA. 6,6 kA, se a gente pensar lá no quilômetro rapidamente, vão ser o quê? 6.600 metros, né? Então, se a gente está pensando em ampere, 6.600 amperes, ok? Bom, então a gente pode concluir que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. O símbolo é I, que o I representa intensidade de corrente elétrica e a unidade vai ser o ampere, tá? Ou ampere. Tá? Em alguns livros vocês vão ver ampere, em alguns livros vocês vão ver ampere.
Na realidade, isso aí é uma homenagem ao seu... homenagem a ele a um cientista, né, que é André Marie Ampère, né, que foi um dos estudantes, dos estudiosos aí dessa área aí, tá? Bom, dúvidas de corrente elétrica, podemos partir para resistência? Tudo certo. Beleza. Resistência, pessoal. Resistência, então, é o seguinte, é a oposição à passagem dos elétrons, né? Esse é o conceito básico de resistência. Então, na resistência, a gente fala que a resistência ela existe justamente para quê? A ideia da resistência é tentar realizar uma espécie de controle dos elétrons, né? Então, a gente não pode confundir resistência com resistividade, né? Que são dois conceitos diferentes que eu vou dividir para vocês aqui agora. A gente vai diferenciar os dois aqui. Mas, basicamente, a resistência é a oposição à passagem dos elétrons, ou seja, a dificuldade que é gerada para esses elétrons se movimentar. Então, quem é que se movimenta? Não é a corrente? A corrente não é o movimento dos elétrons? E a resistência não é a oposição a esse movimento? Então, automaticamente, a resistência elétrica ela serve para fazer o controle da corrente elétrica. Então, se eu, por exemplo, tiver lá a caixa d'água cheia, a caixa d'água vazia, colocar um cano e não tiver um registro para controlar a pressão, né, aquela água ali ela vai descer ali de forma desordenada, ela vai vir com a pressão que tiver. Então, o que a gente faz? Às vezes, quando a pressão da água está muito grande, a gente tem muita vazão, a gente vai fechando o registro um pouquinho para quê? Para poder tentar controlar aquela passagem. Esse fechar do registro é mais ou menos o que a gente está fazendo com a resistência elétrica. Quando você fechou o registro, você está criando uma resistência à vazão. Ou seja, a vazão ela não consegue passar com tanta facilidade. Por quê? Porque existe algo atrapalhando, que é o teu registro. E a corrente elétrica? A corrente elétrica ela não consegue passar com facilidade se você tiver ali no local uma resistência, tá? Bom, a resistência elétrica tem duas situações diferentes aí, tá? A resistência elétrica ela pode ser trabalhada também no sentido de utilização para controle de corrente elétrica, mas a resistência elétrica também ela é uma situação onde você utiliza também para realizar tipos de trabalho, tá? Basicamente, a resistência elétrica é utilizada para conceitos que a gente precisa transformar a energia elétrica em calor, tá? Precisa gerar calor. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esses dois exemplos aqui que nós temos das duas lâmpadas, uma lâmpada de meio ampere e uma de 1 ampere, né? Ou seja, elas têm correntes diferentes e nós sabemos que a resistência também ela é um fator que determina essa corrente, ou seja, é ela que controla. Então, automaticamente, quanto maior a resistência, menor será a corrente e vice-versa. Então, quanto maior for a resistência, menor a corrente e assim sucessivamente. Todas as duas lâmpadas estão sendo submetidas a uma mesma tensão, que é de 100 volts aqui. Então, automaticamente, esses 100 volts aplicados a duas lâmpadas com resistências diferentes irão gerar trabalhos diferentes e correntes diferentes, né? Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à corrente, né? Então, ou seja, a corrente e resistência elas têm o seu conceito de proporcionalidade inversa, ou seja, elas são proporcionais, porém de forma inversa. Quando uma sobe, uma diminui. Quando a outra diminui, uma sobe, assim sucessivamente. Isso só é válido quando a tensão é fixa, tá? Então, no caso, a gente tem a tensão aqui de 100 volts, ou seja, é a mesma pressão elétrica que está acontecendo nas duas lâmpadas, a pressão é a mesma, porém, a passagem, a vazão que nós teríamos ali daqueles elétrons ali é diferente. A gente pode ver esse desenhozinho aqui embaixo, essa figurinha aqui, que ela é bem lúdica, mas eu acho que ilustra aqui o que a gente está fazendo. Os volts são responsáveis por empurrar, por gerar pressão. Os amperes tentam se movimentar, isso aqui em volta seria o condutor, né? E a gente tem os ohms aqui, que são aqui a resistência, que quanto mais ele aperta, mais resistência ele coloca, pior a corrente, né, para poder se movimentar. Então a gente tem uma regrinha aqui que eu acho que fica fácil da gente poder trabalhar, né, bem lúdica também, que a gente pode imaginar como se fosse uma gangorra. O que é a gangorra? A gangorra a gente tem ali uma proporcionalidade inversa, assim como na corrente elétrica e a resistência. Então a gangorra, se um lado desce meio metro, o cara sobe meio metro. Se desce 10 centímetros, o cara sobe 10 centímetros e assim sucessivamente. Então quanto maior for a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Sempre na mesma proporção, lembrando, desde que
a tensão seja fixa. A gente não pode variar a tensão tem que continuar. Alimentei com 100 volts? É 100 volts. A alimentação é 127. 127? Beleza, então 127 está fixo. Isso eu não vou mexer. Eu vou variar o quê? Resistência. Se você ficar variando a resistência lá nessa tensão de 127, você vai ver que a corrente também vai mudar. Tá legal? Então a gente tem esse controle aí da corrente aí. Automaticamente você vai ter realização de trabalhos diferentes também, tá? Então é o seguinte, todas as cargas, né, elas possuem uma resistência. Então as resistências elas são representadas por essa simbologia aí, né, que é o símbolo de resistores, né? E a unidade de medida da resistência elétrica são os ohms, tá? Ou ohm, né? E o ohm é um cara que foi muito importante aí no estudo, né, da eletricidade. Ele foi tão importante que existe uma lei, né, com seu nome, que é a lei de Ohm, que a gente vai falar em breve, tá? Então, o conceito de resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem dos elétrons, né? O símbolo é o R, R de resistência, a unidade aqui vai ser o ohm, tá? Bom, conclui-se então que aqui a relação entre as grandezas diz para a gente que 1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida à tensão de 1 volt. O que significa isso? Se eu tiver 1 volt com 1 ohm, eu vou ter uma média de 1 ampere sendo circulado por esse condutor aí. Legal? Então essa aí é uma conclusão que a gente tem aí na relação entre as grandezas. E a relação entre essas grandezas aí, pessoal, também vai ser envolvida aqui na nossa parte dos múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos e submúltiplos do ohm são os mesmos do volt, mesmo do ampere. Então, relembrando, o que nós temos? Quilo-ohm, mega-ohm, giga-ohm, miliohm, micro-ohm, né? E o nano-ohm, tá? Micro-ohm e nano-ohm são coisas assim que não se utilizam, né? Para a gente vai trabalhar sempre com quilo, mega e giga, que são as unidades maiores, tá? Bom, o aparelho que a gente usa para fazer a medição das resistências, né, para fazer a aferição das mesmas, é o ohmímetro, né? Então, que vocês vão ver isso aí depois futuramente no laboratório, que o ohmímetro, na verdade, ele vem embutido dentro de um equipamento que é conhecido como multitestes, né, ou multímetro, também muito conhecido. Então, a gente vai fazer as ligações ali para a gente poder verificar essas resistências elétricas ali. Tá legal? Bom, pessoal, dúvidas sobre resistência? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos falar sobre os 3 grupos de substâncias aqui, que são os bons condutores, maus condutores, isolantes ou isoladores. Bom, nós temos aqui vários materiais aqui definidos como bons condutores. Ouro, prata, alumínio, cobre, os maus condutores, manganês, grafite, níquel, cromo e os isolantes, plástico, borracha, papel, madeira, mica, cerâmica. Todos esses materiais vocês já ouviram falar, né? O que difere de um condutor para um mau condutor e um isolante? O que tem de diferença no conceito dele de construção, no seu conceito no seu conceito atômico, né, dos átomos ali, de elétrico, né? O que diferencia um do outro? Né? Por que o ouro ele é condutor e, por exemplo, o níquel cromo é um mau condutor? Por que o ouro é melhor condutor do que o cobre? Por que o alumínio não conduz tão bem quanto a prata? Tá? O que define isso? É justamente o que a gente vai comentar, que é a parte da resistividade. Tá? Então, os condutores aí que a gente pode usar como exemplo. O ouro. O ouro ele é um excelente condutor, geralmente ele é utilizado muito nos conectores, né? Equipamentos de telecomunicações, equipamentos que trabalham com satélites, equipamentos que trabalham com informática, TI de um modo geral, equipamentos que precisam de muita qualidade no sinal, que precisam de muita tecnologia, que trabalham com sinais muito precisos. Geralmente a gente utiliza os conectores banhados a ouro, justamente por causa das propriedades elétricas do ouro, que são excelentes, né? Então a gente facilita os contatos aqui em alguns equipamentos profissionais, né? A gente tem outro bom condutor, que é o cobre, né? Que ele é utilizado nas instalações elétricas de um modo geral, né? O cobre ele é escolhido por causa do seu custo-benefício, né? Que todo mundo já sabe aí que as propriedades elétricas do cobre comparadas ao valor, né, que a gente utiliza para isso, né? O valor de mercado, né, de consumo desse cobre aí, na verdade acaba fazendo com que ele seja o material, né, mais adequado para fazer esse tipo de ligação.
A gente tem os conceitos dos maus condutores, que aí são condutores que não conduzem tão bem, mas eles não chegam a ser isolantes. Então é um condutor, mas é um condutor razoável. Aí você me pergunta, Celso, por que eu preciso ter um mau condutor? E aí vem o conceito de resistência. Se eu fizer uma resistência elétrica, por exemplo, igual isso aqui é uma resistência de um chuveiro elétrico, né? A gente tem inverno e verão aqui. Então a gente tem uma resistência maior e uma menor. Então automaticamente, se eu fizesse uma resistência dessa de chuveiro com um bom condutor elétrico, né, eu não teria o efeito desejado. Por quê? Porque a corrente elétrica passaria aqui muito bem. Então automaticamente, passando muito bem, eu teria aqui resistências muito baixas, correntes muito altas. Beleza, mas isso aqui facilita a minha vida? Não, para poder gerar o calor, para poder fazer com que isso movimente, não é ideal. Por quê? Porque o que gera calor num condutor elétrico? O que gera calor numa resistência? É justamente a gente afunilar, né, os elétrons e fazer com que eles entrem em choque, que eles possam se chocar. Como assim? Imagina você fazer o esvaziamento de um estádio. E isso ali em uma velocidade rápida. Imagina um estádio lotado e você ter que esvaziar esse estádio, por exemplo, em 5 minutos. É impossível você tirar 50 mil pessoas de um estádio em 5 minutos. Então vamos dizer que tocasse o alarme de incêndio lá e todo mundo começasse a ter que sair do estádio. Ia ser uma confusão louca, né? Todo mundo ia se esmagar naqueles corredores, ia se afunilar, as pessoas iam se chocar umas com as outras e a gente ia ter ali acidente. Se a gente parar para pensar nesse conceito, se eu pegar simplesmente um condutor elétrico, ligar entre dois polos, por exemplo, positivo e negativo de uma bateria, e fizer a conexão, a gente vai ter um curto-circuito. O que é esse curto-circuito? O curto-circuito, pessoal, nada mais é do que a corrente indo para o infinito e a resistência tendendo a zero. Como assim, Celso? Bugou aqui. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, um fio qualquer, ligar entre o positivo e o negativo de uma bateria de modo direto, lembra aquela diferença de potencial, excesso de um lado e falta do outro? Se eu estou oferecendo um caminho para esse equilíbrio, é como se todos aqueles elétrons tentassem passar todos de uma vez. É como se eu abrisse um buraco de meio metro no muro do presídio. Vai passar, vai. Vão tentar passar 300 presos ali de uma vez. E aí? Se afunila, né? Os elétrons se afunilam para tentar passar naquele condutor. Só que é o seguinte, o condutor ele não consegue fazer com que todos os elétrons passem juntos. E aí o que acontece? A história lá do engarrafamento na Avenida Brasil. Engarrafa. Eu tenho mais tráfego do que estrada. E é o que acontece ali, você afunilou. Só que lá, no caso da Avenida Brasil, nós somos civilizados. Nós paramos e esperamos nossa vez, né? Às vezes, né? Tem aquela confusão. Mas a gente costuma esperar lá na nossa vez e, né, civilizadamente nós vamos tentando entrar. Elétron não. Elétron ele vem a 300 milhões de metros por segundo e vem pancando um no outro. A porrada vai comendo ali, eles vão se chocando com violência. E esse choque violento dos elétrons ali se afunilando para passar, isso gera calor. Né? Então é como se eu estivesse esfregando a mão na outra, eles aquecem e isso gera o calor que é conhecido como efeito Joule. O efeito Joule é justamente essa transformação de energia elétrica, de corrente elétrica em calor. E é justamente isso que as resistências elétricas fazem. Né? A gente tem que colocar um mau condutor, eu tenho que colocar alguma coisa que gere dificuldade de corrente, para justamente gere dificuldade de fluxo, né? Justamente para que esse choque gere calor e eu aproveite esse calor e transforme isso em trabalho, que é o que acontece com nossa resistência elétrica. Então essa resistência elétrica aquece, ela só não queima por quê? Porque tem contato direto com a água e a água vai trocando o calor com essa resistência, a água esquenta e você vai tentando equilibrar as temperaturas ali, tá? Então por isso são utilizados os maus condutores. Aqui a gente tem um exemplo aqui dos aquecedores também residenciais. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, dos aquecedores que são utilizados para fritadeiras, né? de salgadinhos, enfim. E aqui nós temos também um aquecedor aqui que é utilizado em acampamentos e tudo mais, que o pessoal usa para aquecer água, fazer café e coisas do tipo, tá? Então esses são os maus condutores. Os isolantes, propriamente ditos, né, são materiais que têm uma resistividade tão alta, mas tão alta, que praticamente não deixam que a corrente elétrica passe. Isso aí é verdade até um certo ponto.
Por quê? Porque não existe isolante perfeito. O isolante ele é bom, ele pode ser muito bom, mas o isolante ele é adequado a cada tipo de pressão, cada tipo de tensão. Então, a determinadas tensões nós utilizamos isolantes diferentes aplicados a cada tipo de tensão. Tá legal? Primeiro exemplo que a gente tem aqui é a fita isolante, que ela isola, mas ela isola até um certo ponto. A gente tem aqui uma luva, ela isola, mas isola até um certo ponto. Essa fita isolante aqui, ela serve, por exemplo, para a gente soldar o fio de uma caixa de som, a gente soldar uma extensão da nossa casa, mas essa fita aqui, por exemplo, não é adequada, por exemplo, para eu tentar fazer o isolamento lá, por exemplo, de um cabo, né, de uma torre de transmissão. É impossível, isso aqui não vai isolar absolutamente nada, capaz até de furar a fita. Tá? Então a gente tem ali condições diferentes. Assim como essa luva aqui, ela é adequada, por exemplo, para a gente poder mexer ali em tensões de 127, mas se eu precisar meter a mão, por exemplo, numa rede lá de 440 volts, essa luva aqui possivelmente não vai me dar a segurança que necessária. Assim como os calçados que a gente usa, as botas, né, as categorias de botas que a gente usa, por exemplo, para eletricistas, em modo geral. Assim como nós temos os isoladores, né, que são essas roldanas aqui, que elas são feitas, presas, fixadas aos postes, né, fixadas geralmente às cruzetas e tudo mais, que a função delas é, além de ancorar os cabos, né, permitir uma fixação física, né, essas isoladores aqui, elas também impedem com que a corrente elétrica que esteja no cabo passe, né, para a parte ali metálica, que são aquelas cruzetas, né, e ou pessoas possam tomar choque no poste ou também que possa haver curto-circuito entre fases que possam estar uma próxima das outras. Então se utiliza esse isolador aqui de cerâmica, que ele trabalha ali também com essa função. Aqui a gente tem os isolantes aqui, por exemplo, o baquelite, né, que é utilizado nesse material aqui, que todo mundo conhece como bocal, né? Mas como nós estamos numa escola técnica, vamos dar nome técnico. O nome disso aqui é receptáculo, né? Então, receptáculo de lâmpadas aqui. E aqui a gente tem a mica, que é um material que é utilizado para capacitores, que a gente vai falar mais à frente. E aqui, por exemplo, nós temos os isoladores de vidro. Esses isoladores de vidro aqui do tipo disco, eles são para médias e altas tensões, né? Dependendo também da intensidade desse vidro. Esses isoladores aqui vocês conseguem ver muitas vezes em torres de transmissão, às vezes próximo à torre você tem o cabo que está lançado. Quando ele vai chegando próximo à torre, ela tem lá tipo uma sanfoninha, né? Ela tem aquele isolador corrugado, né, que lembra uma sanfona, e depois a gente vê esses discos isoladores aqui, esses pratos aqui bem grandes ali presos também, que são os isoladores de vidro lá. A função deles também é não deixar que a corrente chegue na torre, porque senão quando eu encostasse a mão numa torre eu ia tomar também uma descarga elétrica ali, né? Então a função dela é essa daqui. Então elas são utilizadas para tensões maiores, né, média e alta tensão normalmente. Beleza. As resistências, elas são variáveis, pessoal, de acordo com o tamanho, né, de acordo com sua espessura, né, e assim sucessivamente. O que a gente tem? Fazendo uma lembrança rápida aqui, né, nós temos aqui os fluxos de corrente, que nós falamos ainda há pouco, é o fluxo convencional, né, que é o do mais para o menos, e o fluxo de elétrons, que é do menos para o mais, né? Então a gente tem aqui isso acontecendo dentro dos nossos condutores. Quem são esses condutores? São materiais que permitem a corrente elétrica, né? Eles que fazem a movimentação, que dão o caminho, né? Que confinam os elétrons, né? Para fazer com que eles se movimentem de um ponto ao outro. Então a gente sabe que os condutores, eles são esse meio de interligação e eles são responsáveis pela transferência de energia elétrica do gerador para o receptor. Quem é o gerador? O gerador, ele, no caso aqui pensando na corrente contínua, pode ser uma pilha, uma bateria, um carregador de celular, tá? Ele pode ser diversas situações dessas, né? Baterias de relógio, enfim. A gente tem ali essas baterias e elas geram corrente contínua. A bateria do carro, por exemplo, também é um gerador, né? E o receptor? O receptor é quem está recebendo essa corrente elétrica e está transformando essa corrente elétrica em algum tipo de trabalho. Que trabalho é esse? Relembrando. Trabalho transformação em energia térmica, transformação em energia cinética, né? No caso, movimento, né, dos motores, transformação, por exemplo, em vários tipos de energia, né, que a gente vai realizar trabalhos ali de um modo geral, né? Então a gente liga a corrente elétrica para realizar algum determinado trabalho, né? Isso aí vai depender do equipamento que está ligado a ela. Então a gente vai ter alguns fatores que vão influenciar a resistência elétrica de um modo geral.
Primeiro fator, pessoal, é a resistividade. O que é resistividade? Só para a gente entender. Resistividade, também conhecido como resistência específica, tá? Então, resistividade, também conhecido como resistência específica, ela é uma característica que ela é inerente ao material e não ao resistor. Vamos entender isso daí. A gente conhece aqui, por exemplo, o alumínio, o cobre, a prata e o ouro. Beleza, são 4 condutores excelentes de eletricidade. Porém, eu posso afirmar com segurança para vocês que o alumínio não é tão bom condutor quanto o cobre. Assim como o cobre não é tão bom condutor quanto o ouro, e o ouro não é tão bom condutor quanto a prata. Opa, novidade chegando. Ouro conduz menor do que a prata? Sim, eletricamente sim. A prata ele é um condutor elétrico superior ao ouro, né, no conceito de transmissão, né, de corrente elétrica. Corrente elétrica, a prata conduz melhor do que o ouro. Então significa que o ouro é ruim? Não, significa que o ouro é excelente, só que comparado à prata ele é inferior. Então o cobre é ruim? Não, o cobre é excelente, só que comparado ao ouro ele é inferior. E o alumínio é ruim? Não, o alumínio é um ótimo condutor, porém comparado ao cobre ele é inferior. Isso é o conceito de resistividade. Então a ideia da resistividade é a gente entender qual é a dificuldade que esses materiais têm de passar corrente elétrica por eles. O cobre ele é escolhido para fazer esse tipo de trabalho por relações de custo-benefício, né? Como nós já falamos, o custo do cobre, né, da fabricação e o trabalho do cobre torna ele campeão nesse local, né, nesse tipo de trabalho. O cobre ele faz isso com muita folga, mas sobra muita coisa, né, para ele. Só que além dele a gente ainda tem o ouro aí que ainda faria isso aí dentro com mais folga ainda, tá? Então, na verdade, por questões de custo-benefício, o ouro não seria bacana para a gente poder trabalhar com cabos de ouro por questões de custos muito altos, né? E a prata? Por que não se usa prata? A prata, embora ela seja melhor condutora elétrica do que o ouro, a prata ela tem um probleminha aí. Desculpa, pessoal, só beber uma água aqui. A prata ela tem um probleminha. Qual é o problema da prata? A prata é um material que ele oxida com muita facilidade. Então, comparado ao ouro, ela oxida, além de oxidar com muita facilidade, quando ela é comparada ao ouro também, ela é um metal muito mais macio do que o ouro. Então, o que acontece? A prata ela acaba sendo mais cara também do que o cobre, né? Então, isso acaba tornando ela proibitiva, né? Mas se comparado ao ouro, a prata é mais barata. O ouro é mais caro que a prata, mas a prata conduz melhor. Porém, é utilizado o ouro. Por quê? O ouro ele é mais caro, não conduz tão bem quanto a prata, mas ele tem uma característica que a prata não tem. Ele não oxida com facilidade e, além disso, é um metal mais duro. Então, para esses conectores aqui, ó, o ouro ele é mais adequado. E a prata, Celso, quer dizer que é descartada? Não. A prata geralmente são utilizadas em soldas, né? Equipamentos de alta definição, equipamentos profissionais, equipamentos que trabalham, por exemplo, computadores, processadores de um modo geral. Pelas altas características de condução da prata, eles utilizam a prata nas ligas das soldas. Então você tem soldas com ligas de prata. Então a prata ela fica responsável pela conexão, pela condução elétrica, e a gente mistura outros materiais à prata para quê? Para proteger a prata e evitar que ela oxide, né? Então a gente usa a prata também na eletricidade para esses conceitos aí, né, de condução elétrica. Enfim, se a gente fizer uma observação nesses dois canos de água, a gente pode perceber que o cano de cima ele é maior do que o de baixo, então automaticamente o cano de baixo passaria a água com maior facilidade. Certo? A gente está pensando em comprimento. Se a gente olhar aqui, por exemplo, fizer um comparativo aqui às lâmpadas, a gente pode perceber o seguinte, que se eu fizer a comparação da lâmpada de cima com a lâmpada de baixo, a lâmpada de cima, perdão, a lâmpada da esquerda com a lâmpada da direita, né? Em cima e embaixo no caso das tomadas. A lâmpada da esquerda aqui, né? Ela está na tomada de cima, então automaticamente ela tem um brilho maior, né, do que a lâmpada da direita, que tem aqui, né, um condutor elétrico maior, então automaticamente ela seria um brilho menor. Claro que a gente está aqui forçando, né, a gente não consegue observar essa diferença com condutores pequenos. Mas de um modo geral, isso aqui é para ilustrar que
quanto maior o caminho que a corrente elétrica tem que percorrer, maior também será a dificuldade. Isso aqui vai gerar uma resistência. É como se eu ligasse uma bomba d'água aqui, por exemplo, para jogar água na casa do meu vizinho e ligasse essa mesma bomba d'água para jogar água no outro bairro. Então, automaticamente, para jogar no outro bairro, eu teria ali, né, uma dificuldade maior. Por quê? Porque para esses elétrons, né, chegarem lá, eles estariam, né, passando ali uma distância muito grande. Então, automaticamente, teria-se uma perda nesse caminho. Então, quanto maior o comprimento, né, do condutor, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica que passa por ele. A gente pode pensar também no caso do sentido da bitola, né, da espessura dos cabos, né? Então, quanto mais largo o cabo, maior vai ser a facilidade, né? Menor vai ser a resistência, se a gente olhar para um outro ângulo, né, de passagem de fluxo de água também. Então, a gente pode comparar isso também com os elétrons com o mesmo sentido. Então, se a gente olhar aqui os dois condutores aqui, de cima e o de baixo, a gente percebe que o de cima a gente tem um condutor mais espesso, né, com uma bitola mais larga, o de baixo com uma bitola mais fina, então automaticamente a que tem a bitola mais larga, a corrente elétrica passa com maior facilidade automaticamente, gerando um brilho maior dessas lâmpadas também, ou seja, um maior trabalho, maior facilidade de fazer a conversão da corrente elétrica, né, em trabalho aqui, que é a nossa luz, tá? Bom, então, quanto maior a seção, né, do condutor, maior é a intensidade elétrica que passa por ele. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, uns dois canos d'água aqui e imaginar que um tivesse entupido, né, ou tivesse maior dificuldade de passar, tivesse aqui com algum tipo de obstáculo aqui interno. Se a gente pensar aqui, nesse caso, o de baixo passaria água com maior facilidade, né? Então, se a gente fazer essa comparação aqui, por exemplo, com os metais, a gente pode perceber que, por exemplo, o níquel-cromo, que ele é um mau condutor, ele não conduzirá tão bem quanto o cobre, né? Ele terá perdas significativas aqui na sua perdição, na sua transmissão, e isso impedindo com que esse material, com que esse equipamento, né, esse que está ligado lá na nossa ponta lá, realize o trabalho com a mesma eficiência do anterior, né? Então, se a gente tem maior passagem e menor passagem de corrente, se a gente tem maior resistência e menor resistência, né? E isso está tudo aí envolvido com nossos materiais que a gente vai falar aqui, que é a resistência específica, ou seja, a resistividade. Então, a resistividade ou resistência específica, ela é representada por essa letra grega aqui, ó, Rho, tá? E essa letrinha grega aqui, ela vai definir, vai mostrar para a gente através de um estudo que toda corrente elétrica, né, ela tá sempre, todo material condutor, ele tem sempre amarrado, né, a sua resistividade. Essa resistividade depende do material, tá? Então, o material que é utilizado para fazer esses condutores aí, a gente pode perceber, né, a gente consegue fazer uma relação através dessa formulazinha aqui que diz para a gente o seguinte, que a resistência de um material, ela é encontrada através do quê? Através do Rho. O que é esse Rho? É a resistência específica do material que eu estou usando, multiplicado pela diferença, né, pela razão aqui, né, entre o comprimento do condutor e a seção do material. Ficou confuso? Não, calma. Rho é uma tabela pronta, tá? Esse valor aqui de cima, que é o L, que é o comprimento do condutor, tá? Comprimento, pessoal, é o comprimento em metros mesmo, tá? Comprimento em metros. Quantos metros de fio eu tenho? Ah, um metro de fio, tenho 30 metros de fio. Tá, e esse fio é de quanto? É a seção, ó. Então, a seção do condutor, esse fio é de 4 milímetros. Então, beleza. Então, vou pegar lá, ó. Eu tenho 30 metros de fio, esses 30 metros de fio de 4 milímetros, então automaticamente vou pegar esse valor, dividir um pelo outro e multiplicar pelo material. Esse material é o que? É cobre, é ouro, é prata, é alumínio, é bronze, tá? É assim que a gente vai fazer esse cálculo aqui. Bem tranquilo, não tem mistério não, isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Então é o seguinte... Na tabela de resistividade dos materiais, a gente tem alguns aqui. A gente tem o alumínio, bronze, carbono, chumbo, cobre, estanho, assim sucessivamente. Vamos perceber o seguinte. Quanto menor for esse número aqui, ó, mais próximo de zero ele for, né, melhor vai ser a sua condutividade. Ou seja,
menor vai ser a sua resistividade. Então, quanto maior a resistividade do material, pior condutor ele vai ser. Quanto mais baixa for a resistividade, melhor condutor ele será. Então, o melhor condutor é aqueles que têm um número que se aproximam de zero. Na prática, nenhum condutor elétrico dá zero. A gente vai ter 0,0 alguma coisa, mas 0,0 ninguém dá, tá? Até o momento a gente não tem nenhum material que dê zero. Isso eu estou falando no dia de hoje, né? Mas pode ser que no futuro, né, encontre-se alguma tecnologia, alguma liga metálica que a gente consiga encontrar isso. Mas no dia de hoje a gente não tem, tá? Então vamos pensar o seguinte. Alumínio, vamos começar pelo alumínio. O alumínio ele tem 0,0292. O que significa isso aqui, ó? Esse valor, pessoal, significa a resistividade do alumínio com 1 metro de comprimento e 1 milímetro de espessura. Como assim, Celso? Então vamos imaginar. Eu tenho um fio de alumínio, um condutor de alumínio, 1 metro de comprimento com 1 milímetro de espessura. Então seria um cabo de alumínio de 1 milímetro com 1 metro de comprimento. Então 1 milímetro com 1 metro de comprimento, a cada metro ele vai ter 0,0292 de resistência, ou seja, de resistividade. E aí eu vou ter que saber agora a resistividade desse material, eu vou saber quantos metros eu vou esticar isso aqui, 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, e aí a gente vai multiplicando aqui esse valor, tá legal? Pô, Celso, mas o cabo que eu tenho aqui não é de 1 milímetro, o cabo que eu tenho aqui é de 2,5, como é que eu faço? Aí a gente usa aquela formulazinha lá, tá? Que é bem tranquila de usar. Ah, Celso, mas eu tenho um cabo aqui de 16 milímetros. E aí, como é que eu faço? Bota na fórmula lá que a gente vai encontrar esse valor lá, tá legal? Não é difícil, tá? É bem tranquila. Multiplicar e dividir, só. No bronze, pessoal, olha aqui o bronze, ó. O bronze é um excelente condutor também. Porém, o bronze comparado ao alumínio, ele é ruim. Porque o alumínio dá 0,02, o bronze dá 0,06. Então, o bronze aqui já é um condutor também, mas ele é inferior ao alumínio. Olha o carbono. O carbono, então, nem se fala. O carbono é quase condutor, é quase isolante, né? 50, muito alto. Chumbo, 0,2. Olha o cobre aqui, ó. 0,016. Então, 0,016, 0,01, né? Então, esse 0,01 de resistência aqui, ó, comparado ao alumínio, ó, tá? É bem inferior. Então, o cobre é bem melhor condutor do que o alumínio. O estanho já não é tão bom quanto o cobre, mas é um bom condutor também, tá? A gente tem o ferro, que é 0,09, alumínio, aí a gente vem aqui no ouro. Olha o nosso ouro aqui, ó. Aqui o ouro. O ouro é 0,02. Né? Então 0,02, o alumínio é 0,029, o ouro é 0,24, né? O nosso cobre é 0,1. Então a gente tem aqui as condições 0,01. A gente tem aqui algumas variações. Olha aqui a prata, 0,01. Então é inferior ainda ao ouro, tá? Então a prata ainda conduz melhor do que o ouro aqui. Beleza? Bom, para que serve isso? A gente pode arredondar isso aqui de forma fácil. 0,16 para prata, 0,17 para o cobre e 0,30 para o alumínio, que são os 3 condutores elétricos básicos que a gente usa em eletricidade, né? Então, a gente olhando, trazendo para cá, a gente vai fazer a fórmula do seguinte. A gente vai pegar aqui no caso, é cobre? É 0,017 vezes 1, que no caso é 1 metro, não é isso? A gente vai ter aqui esse valor. E a gente vai pegar aqui e a gente vai fazer essa variação a cada metro, tá? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente entender aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Calcule a resistividade nas condições abaixo. O que eu tenho aqui, ó? A fórmula está aqui, ó. Eu quero saber essa resistividade, né? Resistência. A resistividade está aqui, que é 0,29 ou 0,16. Para fins de cálculo, pessoal, para facilitar a vida, a gente pode colocar aqui, por exemplo, aqui, esse aqui, em vez de usar 0,029, pode usar 0,030, tá? E aqui, em vez de usar 0,16, a gente pode usar 0,017, tá legal? Só para arredondar aqui os números, beleza? Então, vamos lá. Um condutor de cobre,
Então, se ele é cobre, então já sei que o cobre eu vou usar esse valor aqui, ó. Certo? Então, o condutor de cobre, ele vai ter o quê? 2,5 milímetros com 50 metros de comprimento. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, aqui, ó, tá a fórmula aqui, ó. R igual a PLA. Então, eu vou pegar aqui, ó, resistência do meu cabo aqui vai ser igual. Pessoal, só não repara a letra porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, a resistência aqui vai ser, ó, o Rho. Quem é Rho? 0,017. Então, tu vai botar aqui, ó, 0,017 vezes quem? 50, que é a minha área, né? Esse 50 aqui, ó. Esse 50 aqui é o meu L, tá? E esse 2,5 aqui é o meu A, que é a minha área, a área do cabo, que é 2,5. Então, tu vai fazer 50 dividido por 2,5. E aí, galera, quanto é que dá isso aqui? Quem pode fazer aí? Estou fazendo aqui. Show. 0,017. 3,4, é isso? Não, é 0,017. Isso, 0,017 vezes 50 dividido por 2,5. 4. 0,34. Não é 0,034, não? 0,034. Aí sim, isso aí. E o de baixo? 0,17 está ali. A vírgula andou duas casas. Isso aí. Esse aqui de baixo. Posso Posso aproveitar o cálculo, né? 50 por 2,5, posso fazer direto? Isso. Deixa eu botar aqui. Esse é o 0,17, pessoal. Não, o alumínio é 0,29. É, só, 0,29. É, pode botar 0,030. Aqui dá 0,6. Pode arredondar para 30. 0,06, é isso? Não, 0,30. Não, o resultado. Não. Ah, tá. 6. 0,06, é isso? 0,064. 0,06. Estou fazendo a calculadora do celular. Tem mais um númerozinho aí, 0,06 alguma coisa. O meu só deu 0,06. 0,06. Beleza. Esse aqui. Calma aí. Esse aí é o cobre, né? É. Isso aí faz de cabeça, né? 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 vezes 0,17. 0,017. Isso. 0,425. 425, é isso? Não é 0,425 não? Olha aí, vamos lá. 0,425. 425, né? Isso. Cadê a... Agora o alumínio, esse aí, por exemplo, 0,017 vezes 25 dividido 1,5. 0,28. 0,028. É isso? A D, a última, A última é, por exemplo, né? 0,5. 0,028, isso aí, não é? Não é 0,5, não? Não, é 25 dividido por 1,5, dá quanto? Calma aí. No meu eu já fiz aqui, deu 0,5.
Não. Não, 25 dividido por 1,5? Não, Dá não. 28. Dá 16,66. 16,6 Vezes 0, vezes 0,030. isso. 0,5. 0,0. É 0. Isso, é. 0,05. É isso aí. Só não esquecer que dá unidadezinha do lado aqui, tá? Que é o ohms, ó. Ohms, hein? Tá legal? Então, 0,05, é isso? Isso. 0,05. Beleza. Dúvidas aí, pessoal? Deu pra entender isso aí? Não, tranquilo. Só manda pra mim, volta só na fórmula anterior aí. Manda aquela. Aí. Não, na outra. Essa que é a fórmula. Deixa aí só para tirar uma foto aqui, o Celso, rapidinho. Só um minuto. Na seguinte aí, Celso, depois aí que ele terminar aí. Tá. Pode passar. É Essa? só essa outra aqui. Pode passar. É isso aí da medição, isso aí. Beleza. Tá ótimo. Aqui? Beleza. Não, já foi. Era só a outra ali que eu queria ver a tabela da. Relembrar a tabela aí dos condutores. Ah, tá, da resistividade. Isso, dos materiais. Bom, pessoal. Então, continuando aqui, ó. Olha uma observaçãozinha que tem aqui, ó. A gente pode perceber aqui que nessa formulazinha aqui tem uma coisa aqui que eu deixei passar de propósito aqui para poder voltar agora. Na tabela de resistência ele diz pra gente, falou sobre o comprimento. O comprimento que a gente usa na tabela é 1 metro, não é isso? O diâmetro que a gente usou para a tabela é 1 milímetro. E a temperatura que a gente está falando é 20 graus. Tá? 20 graus, pessoal, entre 20 e 25 graus, alguma coisa próxima disso. Por quê, pessoal? Essa temperatura é considerada a temperatura ambiente, tá? Para a gente em eletricidade. Os elétrons eles vão se comportar melhor dentro dos condutores, né, quando estão trabalhando a temperaturas próximas de 20 a 25 graus. Tá? Ou seja, os condutores elétricos eles têm uma característica de que quando eles são aquecidos, né, eles mudam as suas características elétricas. Ou seja, o cobre ele é um cobre quando está frio, mas quando o cobre esquenta, ele vai ser um condutor diferente. Por que isso acontece? Se você pegar, por exemplo, a corrente elétrica lá e fizer a leitura lá da corrente elétrica, você vai achar um valor. Se você pegar um maçarico e começar a esquentar aquele cobre ali até ele ficar em brasa, você vai ver que a corrente elétrica vai mudar. Porque os elétrons, a partir do momento que eles vão passando por daquele condutor, vai chegar um momento, né, que aquela temperatura começa a subir e essa energia térmica que está ali naquele condutor, naquele local, isso acaba fazendo que os elétrons fiquem mais excitados, ou seja, é como se a gente estivesse caminhando na areia fria e estivesse caminhando na areia quente. Então, quando a gente está na areia quente, o que acontece? A gente começa a pular, né, tirar o pé do chão mais rápido porque aquilo está queimando o teu pé, aquilo te agita. É mais ou menos o que acontece com os elétrons. Em vez deles se movimentarem, fazendo uma comparação, né, é como se no lugar deles se movimentarem em linha reta, como se eles estivessem movimentando meio que em zigue-zague, agitados por causa daquela temperatura. Né? Então a gente tem que evitar ao máximo que os fios se aqueçam. Pessoal, fio condutor aqueceu, tem coisa errada. Tá? Então, como é que a gente define isso? Ele está dizendo para a gente que a temperatura é entre 20 e 25 graus. A temperatura do nosso corpo ela beira algo de próximo de 36. Então, se eu colocar a mão em algo que é abaixo de 36 graus, eu vou achar que isso está frio. Se eu colocar algo acima de 36 graus, eu vou achar que está quente, porque a referência sou eu. Eu sou o ponto zero. Eu estou partindo de 36. Abaixo de 36 eu vou achar que é frio, acima de 36 eu vou achar que é quente, porque eu estou a 36. Então, se você chega lá e botou a mão no condutor está quente, significa que ele já passou de 36 graus. Então, automaticamente, ele já está fora das características elétricas que ele deveria estar funcionando. Salvo quando, né, os condutores eles têm essa característica de aquecer, né, de um determinado serviço que ele faz, né, mas aí você tem ali um metal específico para aquilo ali. Condutores tradicionais, pessoal, de um modo geral, eles têm temperatura máxima de funcionamento. Então, se o condutor está esquentando demais, tem coisa errada no circuito, ou seja, a corrente elétrica que deveria estar passando com facilidade, ela está encontrando dificuldades para passar ali.
E aí cai naquele conceito que nós já falamos lá. Efeito Joule. Se está acontecendo calor é porque tem elétrons se chocando, está tendo afunilamento. Se está afunilando, tem coisa errada. E isso com o tempo, pessoal, dependendo do aquecimento do condutor, isso é preocupante, isso é perigoso. Porque se o fio esquenta demais, chega um momento que ele vai começar a derreter o isolante que tem em volta dele. E se esse condutor, esse isolante derreter, automaticamente o fio vai ficar nu. Se o fio ficar nu, você tem um curto-circuito acontecendo. Por isso que acontecem os acidentes elétricos aí. Aquecimento do fio, fio esquenta, é o tal famoso curto-circuito. Aqueceu, gera calor, esse calor ali derrete o isolamento não protege mais o condutor, a gente tem fios juntos passando no mesmo eletroduto, automaticamente aí o problema acontece, né? Você tem aí os incêndios, aí você tem os riscos aí, se você não tiver uma proteção elétrica ali na retaguarda, disjuntores, fusíveis, né, e equipamentos ali que consigam perceber isso aí, cortar a corrente elétrica, e claro, eles possam estar também corretamente dimensionados e em bom estado, né? Você tem o risco dos curtos-circuitos aí, os acidentes elétricos acontecem basicamente por causa disso daí, né? Instalações elétricas fora das normas. Então as normas dizem que você tem que ter fusível, você tem que ter o condutor correto, que você tem que ter o disjuntor, que você tem que ter lá tudo certinho, proteção contra surto e coisas do tipo. Esses conceitos aí vocês vão ver lá na parte de instalações elétricas, mais propriamente dito, né? Como vocês são curso de refrigeração, eu procuro trazer um pouco mais exemplos na instalação elétrica mesmo, né? Então, na verdade, você precisa desses protetores ali para poder resguardar, né? Para poder respaldar ali os equipamentos, tá? Então, fio esquentou, isso não é bom. Então, a gente tem esses conceitos aqui de resistividade, que é essa formulazinha aqui, que são as resistividades dos materiais, né? A gente tem o segundo fator predominante aí, que é o comprimento dos condutores, né? Que é a distância que a gente tem entre dois pontos. Uma observação, pessoal. Não confundir distância com comprimento, tá? São duas coisas diferentes. Distância e comprimento é uma coisa que geralmente as pessoas fazem confusão. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um motor aqui, né? E eu tenho um gerador, por exemplo, a 50 metros de distância. Então significa que a distância e o comprimento é o mesmo? Não. Significa que meu gerador está aqui, meu motor está lá a 50 metros de distância. Mas o comprimento do cabo normalmente é mais do que isso. Porque eu tenho que levar em consideração que esse cabo, até chegar lá, ele faz curva, ele sobe no poste, ele desce no poste, ele passa atrás de alguma coisa. Então tem que levar em consideração o comprimento do cabo, não a distância entre os pontos, tá? Vocês vão ver isso, por exemplo, em eletricidade, nas instalações elétricas. Eu tenho, por exemplo, um quarto que pode ter 4 metros de comprimento por 3 de largura e usar, por exemplo, 10 metros de cabo para ligar uma tomada. Por que eu gasto 10 metros de cabo? Pô, mas o quarto tem 4 de comprimento, como é que tu gastou 10 metros de cabo? Sim, você não está esquecendo que esse fio ele tem que entrar na parede, contornar todas as paredes até chegar naquela parede lá? Então esse é o comprimento do cabo. Então o cabo ele passa 10 metros de distância até chegar àquela tomada. Mas não significa que da distância do ponto até do controle até a tomada eu tenho 10 metros, eu tenho 4. Mas o comprimento é outro, tá? Então atenção aí na hora de fazer esses cálculos, porque comprimento é uma coisa, distância é outra, tá? Às vezes você pode ter um cabo ali que ele tem um comprimento maior, chega lá tem um pedaço de cabo enrolado no chão, mas você tem que levar em consideração, principalmente quando tem extensão. Às vezes você usa extensão elétrica para fazer ligação do equipamento qualquer e tudo mais, o cara desconsidera de que aquela extensão tem 50 metros. Pô, mas 50 metros, mas a distância é 3, beleza, mas o cabo tem 50. Então a resistência é de 50. Porque o fio vai ter que passar esses 50 metros até chegar até lá, tá? Então não esquecer essas variações aí. Então por isso que o comprimento é importante. Outro caso aí é o diâmetro. O diâmetro a gente já sabe que é a bitola dos cabos propriamente ditos, né? Então isso aí também é um fato que a gente já sabe que é predominante, né? Que é importante, né? E ele acaba sendo aí essencial na hora da gente fazer esses cálculos. E por último a gente tem o fator de temperatura, que foi isso que a gente comentou aqui agora, né? Então as temperaturas elas têm que ser
controladas sempre, né? A gente não pode ter também temperaturas que levam-se em consideração também. Às vezes você tem um fio condutor que ele está passando em um local que já é quente por natureza. Você está fazendo instalação próximo à cozinha, você está fazendo uma instalação próximo à caldeira, você está fazendo instalação elétrica de repente próximo a uma indústria onde você tem lá altos fornos lá ligados, lá onde você tem um calor ali dentro muito grande. Então tudo isso é levado em consideração na parte das correntes elétricas aí. Então tudo isso tem que ser calculado, tudo isso tem que ser pensado. Às vezes você tem fio que está exposto ao sol, tá? Então tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer as instalações elétricas, tá? Então levar sempre em consideração a temperatura, tá? Bom, e aí a gente vê o conceito de potência. O que é potência, pessoal? Potência é a capacidade de produzir trabalho, né? A capacidade da gente realizar um tipo de serviço, né? Então, no caso aqui, a gente pode fazer uma analogia que eu tenho, por exemplo, um cara maior e um cara menorzinho aí. Beleza, então a gente tem duas forças diferentes. Quem é capaz de realizar mais trabalho aqui? Depende. A gente pode olhar o cara forte e ver que ele está levantando 200 quilos e o cara magrinho levantando 50 quilos. Beleza. Quem é mais forte? Aí não é o conceito de força, capaz de realizar trabalho. Às vezes esse cara aqui está puxando 50 quilos, esse esforço para ele aqui é maior do que o cara que tem 200, está levantando 200 quilos, porque a massa muscular dele, o tamanho dele é superior. A gente pode fazer uma comparação por isso aí, por exemplo, a formiga em comparação ela é mais forte que o homem. Por que a formiga é mais forte que o homem? A formiga ela consegue levantar, né, 10 vezes o próprio peso, o homem não. Então, comparativamente, a gente pode pensar ali que a formiga, por questões de força, né, comparando, né, a força ali da formiga é superior à do homem. O homem consegue levantar mais peso, né? A gente consegue levantar um peso maior, mas o trabalho da formiga é maior do que o nosso. Ela está levantando 10 vezes o próprio peso, né? Então, a gente fazendo essa comparação, essa analogia aí, pessoal, a gente pode pensar que, da mesma maneira que duas cargas elétricas, né, do mesmo jeito que a gente tem isso aí, as cargas elétricas elas também têm uma capacidade de produzir trabalho, né? E a capacidade de produzir trabalho e uma carga elétrica ela é expressa em watts. Então, os watts, na verdade, é a unidade que a gente usa para poder fazer, né, a leitura, fazer a medição, né, fazer ali o entendimento das potências elétricas, né? Então, o que é essa potência, pessoal? A potência a gente pode olhar aqui para uma lâmpada, por exemplo. Então, a lâmpada ela tem 100 watts de potência com alimentação de 127 volts. O que é isso? Lá, o fabricante está me informando que essa lâmpada é capaz de produzir 100 watts de trabalho. Olha só, que watts é esse? Que trabalho é esse que essa lâmpada está executando? A lâmpada incandescente, que é o caso dessa aí, ela está realizando dois trabalhos. Primeiro, ela está pegando a corrente elétrica, está transformando essa corrente elétrica em calor, né? Porque a gente sabe que essa lâmpada aquece, e o calor gerado por aquele filamentozinho ali gera o brilho da lâmpada. Então, nós temos duas energias diferentes ali. Então, a energia elétrica ela está sendo transformada em calor. Se a gente olhar aqui, a gente tem esse filamentozinho aqui, que é feito de um material chamado tungstênio. E esse material tungstênio ele é um material que suporta temperaturas altíssimas, né, sem se danificar. E a gente tem uma lâmpada também que ela é vácuo, né? A gente não tem oxigênio aqui dentro. Então, esse material ele consegue brilhar aqui durante muitas horas sem se partir, né, em temperaturas altíssimas. Então, a lâmpada esquenta aqui por aquele efeito Joule, né? Então a gente tem a corrente elétrica passando aqui nesse filamento, a corrente aqui passa, ela é esmagada, que o filamento é fininho, aí a temperatura aqui vai altíssimas, que atinge altíssimas temperaturas e o material, que é o tungstênio, ele aquece tanto que chega a acender, né? E aí justamente gera aquele brilho da lâmpada, mas não existe o brilho da lâmpada sem ter esse calor. Então, onde eu quero chegar com isso, pessoal? Vem no conceito de eficiência. Raciocina comigo uma coisa. Por que a lâmpada fluorescente, as lâmpadas LED, elas são mais eficientes do que a lâmpada incandescente? As lâmpadas incandescentes, que é o caso dessa aí, que estão até saindo de linha, na verdade, é muito difícil já de achar essas lâmpadas aí, né? Só quem tem estoque mesmo, que não fabrica nem mais. Essas lâmpadas incandescentes, ela tem uma característica, né? Por exemplo, se eu estiver usando ela para iluminar aqui minha casa,
primeiro essa energia vai ser transformada em calor, energia elétrica vai ser transformada em calor e depois ela vai ser transformada em luz, como nós já falamos. Só que é o seguinte, eu compro lâmpada para iluminar, eu não compro lâmpada para aquecer. Eu não quero calor, eu quero a luz. Então, se eu pensasse desse jeito, ela primeiro esquenta para depois me gerar luz, ou seja, essa parte da energia elétrica que está sendo transformada em calor, para mim, no meu conceito de iluminação, é desperdício. Só que não existe como gerar esse brilho sem ter esse calor. Isso é uma etapa do processo. Eu só te dou luz porque primeiro eu tenho que esquentar, né? Então, na verdade, ela fornece esse serviço de iluminar os 100 watts dela, sim, porém ela precisa, né, na verdade, ela precisa aquecer antes, tá? Agora, se eu pegar essa mesma lâmpada aí, por exemplo, para usar para fazer uma estufa para esquentar marmita, por exemplo, a gente vê muito isso em obra, a gente vê muito isso em canteiro, às vezes em alguns locais, né, no improviso, né? A gente faz aquela caixinha de madeira, coloca umas lâmpadas lá dentro, forra com papel alumínio, às vezes nem forra, bota umas lâmpadas lá dentro, joga as marmitas lá dentro e deixa a lâmpada acesa. O calor da lâmpada esquenta a comida. Beleza. Lá eu preciso de calor. E aquela luz? Aquela luz que está alimentando, preciso que a estufa esteja acesa? Não. Aquela luz para mim ali é desperdício. Não me interessa aquela estufa estar acesa, me interessa o calor. Então olha o conceito do que a gente tem. E esse é exatamente o conceito de eficiência. Essa lâmpada ela consegue transformar, né, a energia elétrica, né, em luz, mas ela também gera calor. Então automaticamente ela vai consumir uma corrente maior do que a lâmpada LED. Que a lâmpada LED ela não aquece. A lâmpada LED ela tem uma outra tecnologia que ela gera luz, que a gente chama até de luz fria, né? Porque a lâmpada LED ela está sempre geladinha, sempre fria. Geladinha não, né? Mas ela está sempre fria, né? A ponto da gente conseguir pegar com a mão. Então, na verdade, a lâmpada fluorescente, a lâmpada incandescente, a lâmpada LED, elas se tornam mais eficientes por quê? Porque elas conseguem produzir energia, mas sem esse, entre aspas, desperdício, né, do calor. Por quê? Porque por ser uma tecnologia, ela não precisa gerar calor para gerar luz. Ela gera luz diretamente. Claro que tem um calor, né, mas não calor intenso quanto da lâmpada fluorescente, da incandescente. Então, na verdade, por questões de eficiência energética, questões de eficiência de iluminação, a lâmpada fluorescente e a lâmpada LED, a LED ainda mais ainda do que a fluorescente, ela se torna mais eficiente. Por quê? Porque ela não tem esse desperdício aí por causa da energia, do calor que é gerado. Tá legal? Então, se a gente pensar que, por exemplo, nessa outra lâmpada aqui, ó, ela gera os mesmos 100 watts de potência, só que com 220 volts, né? Então, na verdade, ela precisa de uma tensão maior para produzir o mesmo trabalho. Celso, isso aí então é ruim, né? Então, a lâmpada 220 ela cobra o dobro do preço? Uma cobra 110, a outra cobra 220 para me entregar a mesma coisa? Não, não necessariamente, né? Porque a gente precisa entender qual é a relação da potência elétrica, que é a tensão multiplicado pela corrente, tá? Então essa relação entre tensão e corrente aí é que vai definir para a gente aí, né, o que eu vou ter que entregar de tensão, o que eu vou precisar de corrente para a gente poder definir uma potência. O estudo dessa unidade, dessa fórmula aí, potência, tensão e corrente, nós vamos ver no nosso próximo encontro.